O caso Mari Ferrer. Em decisão unânime, STF anula julgamento que absolveu empresário. Navegantes Litoral Norte. A ação conjunta apreende 150 quilos de cocaína em transportadora. A força da indústria catarinense. Empresários que ajudam a construir a força da indústria catarinense são homenageados pela Federação das Indústrias de Santa Catarina. O analfabetismo no Brasil. Pela primeira vez na história, Santa Catarina tem a menor taxa entre os estados brasileiros. Saúde mental em debate. Médicos, psicólogos, dentre outros profissionais, se reúnem para discutir a saúde mental na infância e adolescência e de pessoas idosas. Olá, uma boa noite para você. A gente começa o Band Cidade desta sexta-feira com a anulação do julgamento que absolveu o acusado de estuprar Mariana Ferrer. A decisão do STF foi por unanimidade. Pamela Andressa. O processo deve ser julgado novamente pela Justiça de Santa Catarina. O juiz e o promotor que atuaram no caso não poderão participar. A decisão do Supremo Tribunal não foi uma análise de culpa ou inocência do acusado, mas a conclusão de que a audiência em que Mariana Ferrer depôs foi marcada por violações aos direitos da vítima, comprometendo a validade das provas. É vergonhoso. É vergonhoso a forma como a vítima foi tratada durante a audiência. Agora, essa humilhação, essa discriminação, esse atentado à dignidade da vítima, ela resultou em reflexos probatórios? Óbvio que sim. No depoimento em 2020, o advogado do acusado questionou as roupas usadas pela influenciadora, sua vida sexual e criticou fotos. Essa foto aqui foi extraída de um site do fotógrafo, onde a única foto chupando dedinho, daqui, e com posições... Não, eu quero aquela outra foto. E com posições ginecológicas ali, é só dela. A defesa de André de Camargo Aranha sustentou a absolvição e argumentou que a decisão da Justiça foi baseada em um conjunto probatório amplo e que o próprio Ministério Público concluiu pela insuficiência de elementos para sustentar a acusação. De Florianópolis, Pamela Andressa. Bom, ainda em nota, o advogado de André Aranha afirmou que os fatos do caso permanecem imutáveis diante do tempo, informou que 3 instâncias da justiça absolveram o empresário e que as quase 5 horas de audiência estão disponíveis na íntegra para que cada pessoa forme o próprio julgamento. 2 pessoas foram assassinadas em uma loja de conveniência de Tubarão, no sul do estado, nesta sexta-feira. As vítimas são o ex-jogador de futebol Ivan Fiel da Silva, de 44 anos, conhecido como Brazão, e o empresário João Roberto Pereira de Oliveira, de 20 anos. Os 2 foram assassinados em uma loja de conveniência do bairro Vila Esperança na madrugada desta sexta-feira. Segundo a Polícia Civil, os crimes foram cometidos pelo mesmo autor, que fugiu em uma motocicleta após as execuções e segue foragido. A Polícia Civil investiga o caso. E a Receita Federal apreendeu 150 quilos de cocaína em uma transportadora de Navegantes Litoral Norte do estado. O entorpecente estava em contêineres que já haviam sido interceptados pela Receita Federal no dia 9 de junho. Na ocasião, os fiscais apreenderam 136 pacotes de cocaína escondidos dentro de tabletes de ferro ocos. A carga tinha a Espanha como destino. Os contêineres foram levados para um local especializado em manipulação de sucata para extração e vistoria. Após descarregados, foram localizados outros 139 pacotes de cocaína, similares aos retidos anteriormente, que totalizaram 150 quilos. O material foi levado para a Polícia Federal, que vai seguir com as investigações. Já a Polícia Federal de Dionísio Cerqueira apreendeu mais de meia tonelada de maconha nesta quinta-feira na região de Fronteira, extremo oeste do estado. Uma pessoa foi presa. A apreensão aconteceu na tarde desta quinta-feira em Santo Antônio do Sudoeste, no Paraná. Segundo a Polícia Federal, o caminhão carregava cerca de 9 toneladas de sucata plástica contrabandeada. Debaixo da carga, os agentes encontraram um fundo falso com 550 quilos de maconha. A ação foi realizada com apoio de cães farejadores e policiais do Batalhão de Polícia de Fronteira do Paraná.
O motorista também estava com 10 cigarros eletrônicos contendo THC, substância derivada da maconha. O suspeito, a droga e o caminhão foram levados para a delegacia da Polícia Federal de Dionísio Cerqueira. Um grave acidente tirou a vida de um motociclista na manhã desta sexta-feira na BR-280, trecho de Araquari, no norte do estado. Os detalhes com o repórter Anderson Marques. A batida frontal contra o ônibus de turismo aconteceu por volta de 6 horas, perto do acesso para Balneário Barra do Sul. De acordo com os bombeiros voluntários de Araquari, a moto tinha como destino a cidade de Joinville, quando o ônibus fez uma conversão para entrar em uma via lateral e houve o choque. O piloto da motocicleta, de 46 anos, morreu na hora. Nenhum passageiro do ônibus se feriu. Por causa do atendimento, o trânsito local ficou em meia pista e fluiu apenas pelo acostamento. A situação causou filas e muita lentidão para quem pegou a estrada cedo. A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Científica fizeram a perícia no local e liberaram o corpo. De Joinville, Anderson Marques para o Band Cidade. Já em Guaraciaba, no extremo oeste, uma estudante de veterinária morreu em um acidente nesta quinta-feira. Fabiana Camargo, de 32 anos, pilotava uma motocicleta que bateu na lateral de um carro, na BR-163. Socorristas do Corpo de Bombeiros encontraram a jovem já sem vida com uma forte hemorragia na cabeça. O corpo de Fabiana foi sepultado no cemitério municipal de Guaraciaba nesta sexta-feira. Fabiana era estudante da UNOESC em São Miguel do Oeste. A universidade emitiu uma nota de pesar pela morte da jovem. Na manhã de hoje, uma pessoa ficou gravemente ferida após 3 veículos se envolverem em um acidente em Botuverá, no Vale do Itajaí. Pelas imagens é possível ver a moto em alta velocidade. Ao tentar desviar da caminhonete, bateu no carro que vinha no sentido contrário. O impacto foi tão forte que o veículo pegou fogo. O acidente foi na manhã desta sexta-feira no centro de Botuverá, no Vale do Itajaí. O helicóptero do Corpo de Bombeiros foi chamado para atender a ocorrência. Uma pessoa ficou gravemente ferida e foi encaminhada ao hospital. Agora veja essa história. Um homem em surto incendiou a própria casa na praia do Matadeiro, no sul da ilha, aqui na capital. O caso ocorreu na manhã desta sexta-feira. Segundo testemunhas, o morador entrou em surto, dizia estar sendo perseguido e que iria morrer. Por isso, teria incendiado o local, que é de difícil acesso. O fogo destruiu completamente a residência. Por sorte, as chamas não se alastraram para casas vizinhas. Os bombeiros informaram que o homem confirmou estar em surto e sob efeito de álcool e drogas. Ninguém ficou ferido. A seguir no Band Cidade, o comentário de Cláudio Prisco Paraíso. Tem também dados sobre analfabetismo em Santa Catarina, divulgados hoje pelo IBGE. Veja ainda, Fiesc entrega a Ordem do Mérito Industrial 2026. Os detalhes após o intervalo, nós já voltamos. Estamos de volta. A Federação das Indústrias do Estado entregou nesta sexta-feira, aqui na capital, a Ordem do Mérito Industrial 2026. Santa Catarina possui uma das indústrias mais diversificadas do Brasil. São empresas que movimentam a economia, investem em inovação e levam produtos catarinenses para mercados nacionais e internacionais. Nesta sexta-feira, a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina fez a entrega da Ordem do Mérito Industrial e Sindical 2026. Criada em 2000, a Ordem do Mérito Industrial homenageia personalidades e organizações que contribuem para fortalecer a indústria catarinense. Um reconhecimento a quem transforma inovação, empreendedorismo e trabalho em desenvolvimento para o Estado. São empresários que estão inseridos na sociedade, eles fazem parte da associação empresarial, do hospital, dos bombeiros, da universidade, e assim mesmo eles são um grande empresário, gerador de riqueza e geradores de empregos. Entre os homenageados estão empresários que construíram trajetórias de destaque em diferentes segmentos. Em Criciúma, Dionísio Vidal ajudou a consolidar a indústria do vestuário. No Oeste, Hildo Simon transformou a Rotoplast na maior fabricante latino-americana de climatizadores evaporativos. Já Rafael Mirando da Silva liderou o crescimento da companhia Canoinhas de Papel, enquanto Moacir Marafon participou da criação da Softplan, hoje uma das maiores empresas brasileiras de software corporativo. Hoje somos o 5º polo nacional de tecnologia e vir do setor tradicional da indústria, pujante catarinense, distribuído em todo o estado,
Essa é a nossa responsabilidade. Além das contribuições empresariais, os homenageados acumulam atuação em entidades representativas, projetos sociais e iniciativas voltadas ao desenvolvimento regional. A cerimônia contou também com um reconhecimento especial ao ex-presidente da Fiesc, Mário César de Aguiar, que recebeu a Ordem do Mérito da Confederação Nacional da Indústria. Recebo com muita responsabilidade, porque entendo a importância dessa condecoração. Estou sendo condecorado, mas dedico isso a toda a indústria catarinense, aos industriais catarinenses, que são inovadores, resilientes e que contribuem com o desenvolvimento do Estado e do país. A maior capilaridade de diversificação da indústria de uma forma quase que uniforme no Estado inteiro. Isso nós não vemos em Estado quase nenhum. Hora da política no Band Cidade. Cláudio Prisco Paraíso chega agora aqui no Jornal com o comentário desta sexta-feira. Tudo bem, Prisco? Boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. Os últimos dias, movimentação política na disputa pelo governo do Estado concentrada no sul do Estado, com a presença de 2 pré-candidatos. Jorginho Melo esteve em Criciúma para a inauguração do 3º trecho do contorno rodoviário e foi recebido pelo prefeito Vaguinho Espíndola, que surpreendeu a todos com essa declaração. Confira! Por isso, o dia hoje aqui, mais uma vez, senhores, é de agradecer. Governador, nós vamos entrar agora num período que é um período delicado. É um período de vedações por conta da eleição. No ano da eleição em que eu disputei, nós tivemos em palanque opostos, e isso é da política. Acabou a política, a única bandeira que nos converge é a cidade de Criciúma e a nossa região. E nós vamos ter uma campanha pela frente. E disse àqueles que fazem parte do meu partido e do meu projeto político: vocês não vão ver o prefeito Vaguinho falando do governador outra coisa que não seja muito obrigado. Um abraço a todos. Sim, Vaguinho é do PSD, derrotou o candidato do governador em 2024, Ricardo Guide, mas, pelo visto, algo está acontecendo. Ele não declarou apoio ao governador na sucessão estadual, mas disse que ninguém irá vê-lo atacando o governador. E que o máximo que ele dirá do governador é muito obrigado. Estaria ele assumindo uma postura de neutralidade? Os dois sorridentes? Estaria aí surgindo alguma possibilidade futura? E nesta foto, os dois conversando. Haveria, de repente, a possibilidade dele buscar abrigo no PL, Vaguinho, considerando que o seu antecessor e apoiador, Clésio Salvaro, candidato a deputado estadual, já sinaliza que vai à prefeitura contra o próprio Vaguinho. E a relação deles parece estremecida. E também no sul do estado, conversando com empresários, aí está João Rodrigues, acompanhado de Carlos Chiodini, Antídio Lunelli, uma série de lideranças, e mandou um recado para a vice-prefeita de Imbituba, para o presidente municipal do PSD da cidade e 2 vereadores, que nos últimos dias declararam apoio a Jorginho Melo. Deixou claro, se enquadram, reavaliam posição ou não permanecerão no PSD. Isso faz lembrar Topaz Silveira Neto, hoje no Podemos, e Paulinho Bornaldo, secretário de Articulação Internacional de Jorginho Melo, licenciado do partido, porque estão com o Jorginho e não com o João. E com relação a Vaguinho, ele vai adotar apenas uma postura de neutralidade? João vai aceitar que ele fique de braços cruzados? É assunto aí para os próximos dias. Isso promete render. E para encerrar, a foto da semana. João Rodrigues, Jorginho Melo, na abertura da festa da gastronomia, os dois, na Câmara de Vereadores, receberam o título de cidadão honorário.
Vamos observar os desenrolar dos acontecimentos. É com você, Rodrigo. Obrigado, Prisco. Vamos de educação agora aqui no Band Cidade. Santa Catarina tem a menor taxa de analfabetismo do país. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE e estão aqui no nosso telão. Vamos conferi-los. Olha só, nessa tabela aqui a gente pode ver que o analfabetismo das pessoas com 15 anos de idade ou mais em Santa Catarina vem numa trajetória de queda, ano após ano, segundo o IBGE. Desde 2016, a taxa era de 2,7%, baixou para 2,4% em 2017, 2,3% em 2018, 2,1% em 2019. Aí 2020 e 2021 não teve coleta de dados devido à pandemia de Covid-19. 2023 2022 se manteve em 2,1%, 2023 reduziu para 2%, 2024 1,9% e 2025 1,5% é a taxa de analfabetismo em todo o estado catarinense. Significa dizer que entre 2016 e 2025, em números absolutos, esse número de analfabetos no estado caiu de 149 mil para 101 mil. E com essa taxa de 1,5%, Santa Catarina chegou pela primeira vez na história da pesquisa a menor taxa de analfabetismo entre os estados brasileiros. Está aqui no telão 1,5%, à frente do Rio de Janeiro, 1,6%, São Paulo, 1,9% e Distrito Federal, 2%. Para efeito de comparação, a taxa nacional é de 4,9% e aqui também o dado é positivo, já que esse índice é o menor nível para o Brasil da série histórica da pesquisa. Vale ressaltar que o IBGE considera alfabetizada uma pessoa que é capaz de ler e de escrever um bilhete simples. E esse estudo leva em conta os dados da PNAD contínua de 2025. O Tribunal de Justiça julgou inconstitucionais trechos da lei catarinense que proibia a criação e a comercialização de cães da raça Pitbull. A decisão é do desembargador Ricardo Fontes, em ação movida por um canil de São José, na Grande Florianópolis. O entendimento do magistrado é o de que proibir a criação e a comercialização e também obrigar a castração dos cães Pitbull viola a liberdade profissional, a livre iniciativa, a livre concorrência e o direito ao trabalho. O desembargador sustentou que o Estado pode impor regras com foco na segurança pública, mas não pode acabar completamente com a criação e a venda dos cães, uma atividade econômica e profissional lícita. A decisão manteve a restrição da circulação de cães pitbull em locais públicos com focinheira e guia adequada e a responsabilização dos proprietários por eventuais danos causados. Em nota, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente informou que analisa a decisão para definir os próximos passos. No próximo bloco do Band Cidade tem o esporte e veja também, Florianópolis cedia 2 eventos que debatem a saúde mental nas diferentes fases da vida. Os detalhes na sequência, continuem com a gente. Florianópolis cedia 2 eventos sobre saúde mental, um voltado para a infância e outro para a melhor idade. O vício em jogos eletrônicos e a dependência nas apostas já são problemas discutidos em todo o mundo pelos impactos que isso pode causar na população adulta. Para as crianças, isso pode ser ainda mais perigoso, como explica o Dr. Emílio. Quando nos jogos que as crianças jogam, lá tem mecanismos de apostas, e quando nas apostas tem mecanismos dos jogos. Isso reforça ainda mais os aspectos da dependência. Esse é apenas um dos temas que impactam os mais jovens discutidos nesse evento. Estão reunidos aqui médicos, psicólogos, profissionais da área da saúde como um todo, além de pesquisadores, justamente para abordar os desafios da saúde mental na infância e na adolescência. Esse ano especificamente a gente tem abordado muito a questão da interface com tecnologia, da interface de crianças e adolescentes com tecnologia, tanto na questão de dependência de jogos eletrônicos, quanto na questão da exposição em redes sociais, uso de redes sociais e o impacto disso, tanto em aprendizagem quanto em autoimagem. Nesse sábado, os profissionais também vão trazer para o debate um outro público, as pessoas idosas. A gente sabe que a nossa população tem envelhecido, a nossa expectativa de vida aumenta e com isso a incidência de transtornos mentais também acaba aumentando e essas pessoas precisam de tratamentos específicos que muitas vezes são diferentes do tratamento que se dá para uma doença mental em geral ao longo da vida adulta. Seja para discutir a saúde mental na infância e adolescência ou de pessoas idosas, o intuito é auxiliar quem realmente precisa.
A gente, em último ponto, está aqui para discutir todo mundo, aprender e nos prepararmos melhor para atender essas pessoas que lá na ponta vão chegar, provavelmente algumas delas adoecidas. Série B neste fim de semana tem Avaí e Cuiabá na ressacada. A fase do Avaí não é nada boa. O time ocupa a 18ª posição da Série B com 10 pontos dentro da zona do rebaixamento. Vem de 5 derrotas consecutivas e não vence há 11 jogos. Para a partida, o técnico Cauã de Almeida vai ter o retorno do atacante Wallace França, que cumpriu suspensão na rodada anterior. Por outro lado, o goleiro Léo Aragão é dúvida. Avaí e Cuiabá se enfrentam neste domingo às 11 horas da manhã no estádio da Ressacada. Já na Série C tem 11ª rodada neste fim de semana. Neste sábado, o Figueirense encara o Ituano no interior paulista. Embalado após 2 vitórias consecutivas, o time catarinense ocupa a 13ª posição com 14 pontos, a apenas 1 do 8º colocado Caxias. Para o jogo, o técnico Raul Cabral não vai poder contar com o zagueiro Lucas Dias, suspenso pelo 3º cartão amarelo. O meia Dudu é dúvida. Ituano e Figueirense se enfrentam neste sábado às 8h30 da noite no estádio Novelli Júnior, em Itu. No domingo, o Brusque encara o Floresta. O time do Vale vem de derrota em casa para o Santa Cruz e tem a chance de se reabilitar diante do torcedor. Para o jogo, o técnico Igor Magalhães deve manter a formação que iniciou a partida diante dos pernambucanos. O Brusque é o vice-líder da Série C com 18 pontos. Brusque e Floresta se enfrentam neste domingo às 4 da tarde na Arena Simon. Também no domingo, o Barra enfrenta o Amazonas. A equipe não vive um bom momento na Série C, com 5 jogos sem vitória e a 16ª posição com 11 pontos. Vencer é fundamental para manter distância do Z2. Barra e Amazonas se enfrentam domingo às 6h30 da noite na Arena Barra FC. Nova Veneza, no sul do estado, recebe a 20ª edição da Festa da Gastronomia Típica Italiana, que celebra os 135 anos da imigração italiana na cidade. A programação da 20ª Festa da Gastronomia Típica Italiana segue até domingo em Nova Veneza. O evento reúne gastronomia típica, apresentações culturais, desfiles tradicionais e shows nacionais, movimentando a cidade e atraindo visitantes de toda a região. O tradicional Carnevale de Venezia também marca presença na programação, com desfiles e apresentações que valorizam as raízes italianas do município. Para receber o público, Nova Veneza ganhou decoração temática em ruas, praças, pórticos e espaços de eventos. A expectativa da organização é repetir ou até superar o público das edições anteriores, reforçando a festa como um dos maiores eventos culturais de Santa Catarina. E é isso, esse foi o Band Cidade. Reveja nosso conteúdo no portal TVBV Online, QR Code na tela. Mais informações aqui do estado, segunda-feira, no Jogo Aberto SC e no SC Acontece. Vem aí o Jornal da Band. Para você, um forte abraço. Muito obrigado pela audiência ao longo de toda a semana. Boa noite, bom fim de semana e até segunda-feira. Tchau, tchau.